Olá, estamos aqui com mais um História em Ação e hoje nós vamos ver um especial sobre o Êxodo, aspectos científicos, arqueológicos e umas dicas de filmes com a figura de Moisés, umas curiosidades aí para despertar seu interesse, para despertar sua fé ou mesmo por pura curiosidade. Espero que vocês gostem desse vídeo. E eu vou começar aqui com essa abertura. Quem me mandou essa introdução foi o meu amado pastor Alain, o meu pastor da minha igreja de Nova Vida. E essa abertura, o pastor Alain sugeriu que eu abrisse o vídeo com ela. E diz assim: o livro de Deuteronômio 34, versículo 7, diz que Moisés era da idade de 120 anos quando morreu, e os seus olhos nunca se escureceram. Segundo o evangelista Dwight Moody, Moisés gastou 40 anos pensando que era alguém, 40 anos aprendendo que não era ninguém, e 40 anos descobrindo o que Deus pode fazer com ninguém que se coloque à sua inteira disposição. Ok? Muito obrigado, meu pastor Alain. Então, como nós vimos aqui, só pelos cálculos, nós já vamos concluir que Moisés viveu 120 anos, não é? Gente, para começar muito bem esse especial aqui sobre o Êxodo, eu vou falar de algumas possibilidades, provas científicas da travessia do Mar Vermelho. Mas eu vou começar pelas pragas, aquelas 10 pragas que Moisés lançou sobre a cidade do faraó Tutmoses III, ok? Segundo Sir Colin Humphreys, o Sir Colin Humphreys é um cientista britânico que trabalha na Universidade de Cambridge. Isso aqui está meio torto, desculpa, tá, gente? Vou arrumar aqui. O cientista Sir Colin Humphreys, ele trabalha na Universidade de Cambridge, que é no interior da Inglaterra, uma universidade muito renomada, e ele escreveu um livro chamado Os Milagres do Êxodo. Ok? Esse livro do Sir Colin Humphreys, só porque ele foi condecorado pela rainha Elizabeth II. Então ele tem muita moral lá na Inglaterra, ele dispõe de muita credibilidade, entre os ingleses. Ele é amado por muitos ingleses lá na Grã-Bretanha. Segundo o Sr. Colin Humphreys, as pragas têm uma sequência científica lógica correta. É notável, segundo o Sr. Colin, que as pragas tenham esse rigor científico no encadeamento perfeito. Colin disse que se uma praga, por exemplo, for colocada depois da outra, fora da ordem, como está descrito nas Escrituras, toda a sequência se perde. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês entenderem melhor. Segundo o Sr. Sir Colin Humphreys, esse físico, brilhante de Cambridge, ele é um físico, tá, gente? Está me esquecendo de mencionar. A primeira praga, que Moisés transforma o Nilo num rio de sangue, Tanto é que as Escrituras dizem que seria impossível beber daquela água, porque as águas do Nilo se tornaram sangue. Então, o Sir Colin Humphreys diz que depois dessa primeira praga, as rãs, que foram a segunda praga, elas não tinham com quem se alimentar, elas não tinham como se alimentar dos peixes, por exemplo. Então, elas foram obrigadas a sair para fora do Nilo, e saíram e invadiram as casas, invadiram a cidade e o palácio de Faraó, indo a centenas de milhares, provocando a segunda praga. Isso
diz respeito a um fenômeno científico, já que as águas do Nilo ficaram poluídas com sangue, toda a vida ali se perdeu e as rãs procuraram, evidentemente, alimento em outro lugar e saíram das águas do Nilo. Então, observe que tem uma sequência lógica científica, né, que o Sr. Colin Hanford, ele aponta muito bem. E todas as pragas obedecem a esse rigor, a esse encadeamento perfeito. Isso é muito, muito legal, muito, muito interessante, tá ok? E mais uma coisa, não sei se as pessoas sabem, mas todas as pragas foram para afrontar um deus egípcio, porque os egípcios colocavam a fé deles basicamente em seus deuses, e cada praga, no sentido analógico, ela serve para afrontar o deus egípcio. Há, por exemplo, uma deusa da fertilidade que tem a cabeça de rã, e essa praga das rãs foi para ofender, para humilhar essa deusa. E todas as 10 pragas têm uma analogia com cada deus egípcio, no sentido do Deus de Israel humilhá-lo, dizendo que é o mais poderoso, dizendo que é o todo-poderoso, o Senhor Deus, o único Deus. Então, agora vamos partir para um cara lá dos Estados Unidos, chamado Cal Drills. Eu estou olhando aqui na cola, que são muitos detalhes, tá, gente? Não liguem. O Cal Drills, ele é professor do Departamento de Ciências Atmosféricas e Oceânicas da Universidade do Colorado, nos Estados Unidos. E o Cal, ele vai explicar outro fenômeno do êxodo, que é a travessia do Mar Vermelho. Será que é possível explicar como o mar tenha se dividido em 2 partes, como diz as escrituras, um muro para a direita e outro muro para a esquerda? Mas será que tem como explicar isso de forma científica? Segundo Cal Drills, que fez o seu mestrado acerca desse assunto e foi noticiado nos principais jornais estadunidenses à época, né? Acho que foi em 2015, 2014 e 2015, o Cal Drills, ele também escreveu um livro, tá? Antes que eu me esqueça, chamado Between Migdal and the Sea, Crossing the Red Sea and Faith and Science. Aqui quer dizer assim, entre Migdal e o mar, atravessando o Mar Vermelho com fé e ciência. Esse é o título do livro do Cal Drills, esse outro professor aí da Universidade do Colorado, tá ok? Ele é engenheiro também. O Cal Drills, que um vento, o Cal Drills foi ótimo. O Cal Drills disse, né, na sua hipótese, na sua teoria, ele disse que cerca de 6 horas da tarde, o vento começa a soprar e mover a água, né? Lá pelas 9h30, depois, por volta das 3h30 da manhã, o caminho do Mar Vermelho já está completamente aberto, dando chances para o povo de Israel passar tranquilamente, quer dizer, não tão tranquilo assim, porque havia um vento de 70 a 100 quilômetros, né? Um vento forte que vinha do Oriente, como as Escrituras dizem, que Cal Drills disse que veio do leste, ok? Segundo a sua teoria. E mesmo com esse vento forte, isso não atrapalhou a travessia dos hebreus, que depois de 9h30, né, como eu disse, às 7h30 da manhã, quando o vento começa a parar, o mar começa a se fechar novamente. E esse horário, o mais incrível, o mais inacreditável e interessante, é que esse horário, ele bate direitinho com o horário descrito nas Escrituras Sagradas, tá? Ele começa por volta de 6 da tarde e termina às 7 da manhã.
com o mar se fechando. Isso é muito, muito legal. Essa é a teoria do professor Carl Drills, lá do Colorado, este engenheiro estadunidense, tá ok? Como diz as escrituras aqui, no capítulo 14, versículo 27. E Moisés estendeu sua mão sobre o mar, e o mar retomou ao seu lugar ao amanhecer, e os egípcios fugiram de encontro a ele, e o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar. Então, como está escrito nas escrituras, a teoria de Carl Drills bateu certinho, tá ok? Isso é muito legal. Agora vamos para a outra parte aqui e vamos falar de documentos já na parte, falamos da parte científica, vamos falar da parte arqueológica agora, tá ok? Da parte arqueológica. Vamos falar do papiro de Ipúver. O que é o papiro de Ipúver? O papiro de Ipúver foi um papiro encontrado, né, já tem algum tempo, e que os acontecimentos nele descritos são muito parecidos com os acontecimentos do Êxodo, tá? Que estão descritos no papiro de Ipúver. O papiro de Ipúver, por exemplo, ele diz que as mulheres estão estéreis e nenhuma concebe. Se você for analisar mais profundamente, né, você vai logo lembrar de algumas passagens, né, das Escrituras em que Deus fechava a madre das mulheres. Isso é totalmente bíblico. Isso são acontecimentos relativos, né, à Bíblia Sagrada. Logo, nós vamos lembrar de narrativas assim quando Deus está desgostoso com o seu povo. Ele costumava fechar as madres das mulheres. O papiro de Ipúver, ele descreve isso, né? Agora, o papiro de Ipúver também diz que o Senhor deu ao povo graça aos olhos dos egípcios, de modo que estas lhe davam o que pedia e despojaram os egípcios. Isso é o que diz a Bíblia. Mas o papiro de Ipúver também descreve este acontecimento, dizendo que as mulheres egípcias davam de bom grado as suas joias e os seus adornos às hebreias, que as mulheres egípcias davam de bom grado os seus adornos, os seus enfeites, os seus colares às mulheres hebreias. Isso está descrito no papiro de Ipúver e coincide com essa passagem que eu li, tá? E quando fala que despojaram os egípcios, né, despojar significa retirar os adornos e os revestimentos de alguém. Nesse momento vocês podem ver aí que eu coloquei algumas descrições, algumas passagens do papiro de Ipúver, para que você possa ler e prestar atenção como coincidem, como são similares às escrituras do Êxodo, relativos às 10 pragas. É claro que a maioria dos egiptólogos, eles não acham que os acontecimentos relatados no papiro de Ipúver e nos escritos do Êxodo possam ser a mesma coisa, né? A maioria dos egiptólogos rejeita. Mas se nós pensarmos, muitos acadêmicos, eles rejeitam a Bíblia Sagrada como um livro histórico confiável, né? Então tem esse porém, que ainda hoje a Bíblia, ela não é um documento, por muitos ainda visto como confiável, mas fato é que o papiro de Ipúver, ele é muito similar
possui muitas similaridades com o que está escrito no Êxodo, com as pragas do Êxodo. E a mera coincidência não justifica tal similaridade, tá, galera? Então, só por ser muito parecido, isso não justifica uma mera coincidência, tá ok? Vocês podem ver aí, né, no que eu mostrei aí no papiro de Pulver, né? Vocês podem ler aí e vocês vão ver muitas semelhanças com as 10 pragas do Egito. Alguns arqueólogos e egiptólogos dizem também que o papiro de Pulver, ele é um diálogo com o deus Atum, tá? Que o Ipulver, ele está dialogando com o deus Atum, com essa deidade egípcia. Só que tem um porém, tá? Como eu disse, o papiro, ele possui muita similaridade com o que está escrito em Êxodo e relata, se fosse para relatar também uma invasão de outro povo bárbaro, também não ia ter tanta similaridade, porque uma invasão, isso não parece muito com uma invasão de um outro povo inimigo, mas está mais para o lado de uma catástrofe, de uma coisa mais apocalíptica, mais devastadora, como um grande castigo divino. Ok? Vamos ver o que diz o Dr. Roland Emmerich sobre o papiro de Ipulver. O Dr. Roland Emmerich reconhece que em uma leitura literal, estes são aspectos similares ao relato do Êxodo. É o que diz o Dr. Roland Emmerich, tá? Roland Emmerich. Agora vamos ver o que diz Emanuel Velikovsky, um psiquiatra judeu russo. Vamos ver o que diz Velikovsky sobre o papiro de Pulver, a opinião desse psiquiatra judeu russo sobre o papiro de Pulver. Emanuel Velikovsky, ao falar de Pulver, faz uma descrição do que considera uma versão egípcia do relato do Êxodo. Segundo ele, houve após o êxito do Egito um ataque dos amalequitas contra os egípcios, mesclando o êxodo do Egito com o desastre de um ataque inimigo. Essa é a opinião de Emanuel Velikovsky. Agora, gente, para fechar com chaves de ouro, né? Também tem outro detalhe também, estava esquecendo, tá? Estava esquecendo completamente. O papiro de Pulver também, ele menciona um faraó que morreu sem velório. E qual faraó que pode ter morrido sem velório? É claro, esse faraó pode ter morrido em tantas outras circunstâncias, mas morrer afogado no Egito é meio complicado, porque o Egito só tem deserto. Então, para vocês entenderem melhor, eu vou ler uma oração que foi encontrada na tumba de Tutmoses III, que é o verdadeiro nome do faraó, que é o faraó mais adequado para estar no tempo do êxodo de Moisés. Tutmoses III. Veja o que está escrito em sua tumba, em uma das paredes de sua tumba lá no Egito. Olha só esta oração. Os afogados no mar, oração dos afogados no mar. Vamos lá, agora vai. Oração dos afogados no mar, tá? Vamos lá? Vamos ler para ver qual é? Palavras ditas por Horus aos afogados, aos que mergulharam, aos que flutuam sobre a face de nu, aos que estão no abismo da Duat. Ó vós que estáis submersos na obscuridade, no abismo, cujas mãos cobrem o seu rosto, ó vós cujos rostos estão mergulhados na Duat, cujas espinhas dorsais ficaram na indignação.
Ó vós que nadais no abismo, flutuando estendidos sobre suas costas, com o rosto voltado para trás, que haja ar para vossas almas, para que elas não se asfixiem, que vossos braços remem sem estar ocultos, que possais abrir um caminho reto no abismo com vossos pés, sem que vossos joelhos estejam ocultos, que possais sair da inundação, vossos corpos não cheiram mal pela putrefação, vossa carne não está em decomposição, tendes o poder sobre a vossa água, respirais porque eu tenho decretado, vós sois os que realmente estáis na inundação, os que foram afogados por seguirem a minha carne, que traz vida a vossos ossos. Legal, né, galera? Então essa é a oração dos afogados, tá? A oração dos afogados no mar. Só que o Egito não tem mar. Então que oração é essa que está logo na tumba de Tutmosis III, que provavelmente foi o faraó do Êxodo? E tem mais. O corpo encontrado na cripta desse faraó não é o de Tutmosis III, tá bom? Mas sim, que morreu por volta de 55 anos a 60 anos, mas sim de um homem com pouco mais de 20 anos. Então, quer dizer, os corpos foram trocados. Então, o que está ali na tumba de Faraó é um homem de pouco mais de 20 anos, sendo que Tutmosis morreu entre 55 a 60 anos de idade, ok? Então, provavelmente, não é Tutmosis III que ali está. Por quê? Porque Tutmosis III foi o faraó que morreu afogado nas águas do Nilo, junto com seus soldados, quando estas águas se fecharam. E você pode conferir isso no Salmo 136, que descreve essa passagem, tá ok? Agora, para fechar com chave de ouro, nós vamos, eu vou deixar aqui um trecho do doutor Rodrigo Silva em seu programa Evidências, falando sobre o egípcio, e neste capítulo, falando sobre as 10 pragas e o papiro de Púrpura. Escutem só e vocês vão poder ver o que está escrito, algumas passagens do Êxodo e algumas passagens do papiro de Púrpura, e conferir as suas similaridades, conferir realmente esse documento impressionante e suas similaridades com as Escrituras Sagradas. Valeu? Moisés levantou seu cajado na presença de Faraó e seus oficiais e atingiu a água do Nilo, e toda a água foi transformada em sangue. Os peixes do Nilo morreram e o rio cheirava tão mal que os egípcios não podiam beber sua água. O sangue estava em todo lugar no Egito. Todo o gado dos egípcios morreu, mas nenhum animal pertencente aos israelitas morreu. Quando Moisés estendeu o seu cajado para o céu, o Senhor mandou trovão e granizo e relampejou até o chão, e o Senhor choveu sobre a terra do Egito. De fato, portas, colunas e muros estão queimados, em que o fogo subiu alto e o seu ardor saiu contra os inimigos da terra. Por todo o Egito, granizo atingiu tudo nos campos, tanto pessoas como animais. Derruba tudo o que cresce nos campos e despoja cada árvore. De fato, as árvores são derrubadas e os galhos são arrancados. Os gafanhotos cobriram todo o chão até ficarem pretos. Eles devoraram tudo o que restou depois do granizo, tudo crescendo nos campos e a fruta nas árvores. Nada verde permaneceu na árvore ou planta em toda a terra do Egito. Nem fruta nem forragem podem ser encontrados. Em todos os lugares mal pereceram. Então Moisés estendeu a mão para o céu,
e a escuridão total cobriu todo o Egito por 3 dias. A terra do Egito não tem mais luz. Todo o filho primogênito do Egito morrerá, desde o filho primogênito de Faraó, que está sentado no trono, até o filho primogênito da serva, que está ao lado de seu moinho, todo o primogênito dos bois. De fato, os homens são poucos, e aquele que coloca seu irmão no chão está em toda parte. Na verdade, os corações são violentos, a peste é em toda a terra, o sangue está em toda parte, a morte não falta. E a múmia fala, antes mesmo um chega perto disso. O Egito está destruído. Tudo está arruinado. Galera, e agora a última parte do vídeo, que eu vou dar 3 dicas de 3 filmes que falam acerca do assunto do Êxodo, tá? A primeira dica é o grande clássico Os 10 Mandamentos, de 1956, do diretor Cecil B. DeMille, tá? Com Charlton Heston e Yul Brynner, tá? Esse clássico maravilhoso, é uma refilmagem desse clássico que está passando aqui atrás, de 1923, do próprio Cecil B. DeMille, que comparou na cerimônia do Oscar de 1957, quando o filme recebeu várias premiações, né, vários Oscars. O Cecil B. DeMille comparou uma comparação muito infeliz e típica daquela época de Guerra Fria. Comparou os norte-americanos como os hebreus, defensores da liberdade, e os egípcios como os soviéticos. Uma comparação muito infeliz, mas que cabe bastante dentro daquela época da Guerra Fria. Agora, a segunda dica é Êxodos e Reis, de 2014, né, do diretor Ridley Scott, com cenas lindíssimas, efeitos especiais de primeira, e também querendo levar a parte científica, né, que a gente acabou de comentar, para as telas, mas que também se desassocia muito das escrituras sagradas, né? Uma viagem do Ridley Scott coloca Deus como um menino meio rebelde, meio teimoso, e Moisés como um grande guerreiro, e algumas viagens. O filme não agrada muito ao público cristão e o público secular de maneira geral, apesar de ser uma maravilha para os olhos, né? Por conta dos efeitos. E a terceira dica é a versão da Record, em 2015, né? Cuja trama impactou milhares de telespectadores na data da sua exibição em 2015, trazendo o maravilhoso ator Sérgio Maroni como Faraó, a Gisele Thier como a esposa de Moisés, em um elenco de primeira, e principalmente a novela, né, que rivalizou com as telenovelas da Globo e marcou a dramaturgia brasileira, e foi um grande feito da Record, e as cenas realmente impactaram muito as pessoas que viram a novela naquela época, especialmente a novela. Teve o filme, mas a novela teve um impacto maior por conta de não ser editado, de proporcionar mais detalhes para o telespectador. Gente, vou ficando por aqui, mas queria mandar um alô especial para o Will. Will é um professor de inglês, é um professor inglês que mora na Inglaterra, amigo de um amigo meu, e ele gostou muito do vídeo que eu fiz sobre Duna. Ele é amigo de um amigo meu, como disse, e mora na Inglaterra. Né? Vou mandar um alô para o Will. Né? Hi, Will. I was very happy with your comment about Dune in my video. Congratulations, Will. I'm sorry for my English because I finished my English course a long time ago. I'm sorry, okay? Thanks, Will. God bless you, Albert. I love you. God bless you. Gente, eu vou ficando por aqui e queria dedicar este vídeo, claro, para todos os meus irmãos da Nova Vida,
para o meu pastor Alain, que citei ali no princípio do vídeo, e para todos os irmãos queridos da Nova Vida. Se eu for citar cada um, eu vou esquecer de alguém, então já mando um alô. Esse vídeo é dedicado para toda a igreja de Nova Vida de Lages. Ok? Um beijo. Muito obrigado, meus irmãos, por tudo o que vocês fizeram por mim. Amém? Nunca vou me esquecer disto. Deus possa abençoar cada um grandemente. Gente, um beijo. Fui. Até a próxima, no próximo vídeo do canal História em Ação. Valeu. Boa Páscoa.